Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Que alegria poder estender a minha destra de amor e dizer-lhes bem-vindos ao programa que é luz no meio das trevas, que é oásis no meio do deserto, que é paz no meio do destempero e do desajuste da nossa sociedade. Hoje nós vamos começar a ouvir a primeira parte de uma mensagem da graça de Deus. Você sabe, nós não somos uma missão apostólica da graça de Deus de nome. Nós vivemos a graça de Deus. Nosso ministério não é judaizante, não tem ligação com Moisés. O nosso ministério vive a fé da palavra. Aquilo que chamamos um evangelho pleno. Aquela que é a palavra que sintetiza a obra de Jesus, graça. Você vai ouvir, após este programa eu volto, deixamos o telefone 30 17 90 90. Olhe, disponha o seu coração, abra-se realmente para dar a entrada à palavra. O seu coração é terra fértil, a palavra é uma semente, então eu vou semear sementes de vida no teu coração. Aguardo uma grande colheita na tua vida. Eu volto em seguida. Até já. Envolvidos na visão e agindo corajosamente, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Coragem, coragem. Todo líder precisa de desafiar o povo a viver intensamente a palavra, a acreditar que Deus tem para cada um de nós uma visão pessoal. E eu preciso de te desafiar como líder da tua vida espiritual, porque o mundo no qual nós vivemos tem sistemas que conspiram para que não haja mudanças em tua vida, para que não haja avanço, para que não haja realizações. O mundo conspira. O mundo é contra a palavra de Deus. Então, é difícil ser líder da igreja, como é difícil ser líder de um lar. Uma mãe que tem que desafiar os seus filhos a viverem a palavra. Um marido que tem que administrar o seu lar e provisionar. O dono de uma empresa, um administrador, enfim. É difícil ser líder. Por quê? Porque muita gente, mesmo inspirada pelo líder, vai deixando os seus sonhos para trás. Projetos que vão sendo engavetados. Há pessoas que ouvem, são desafiadas. Imagina mais uma vez o testemunho da Carolina. Ouviu o apóstolo no retiro dizendo: estude línguas. Ela pegou a palavra e imediatamente passou à prática. Mas há pessoas que simplesmente vão engavetando os seus planos, aquilo que era urgente passa a não ser mais urgente, começam a dizer: quando eu tiver tempo. E a verdade é que há um percentual muito grande de pessoas que não sabem para onde estão indo. Estão acomodadas, pior, desperdiçando as suas vidas. Então, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos dá uma visão. Nós que somos servos e servas de Deus, Ele dá uma visão, Ele dá o estímulo, Ele dá o encorajamento, Ele se revela, Ele mostra o que você
deve fazer com a sua vida. E é preciso tomar posse e partir para a prática. Você não pode dizer: eu não sei para onde estou indo, amado profeta. Ou então, eu estou acomodado na minha zona de conforto e não dou nenhum passo de fé. Não, não foi para isso que Deus te chamou. Então, para projetar e sustentar uma visão, nós temos que ter sempre uma atenção constante, uma vigilância e um envolvimento, seja na área empresarial, na área de empreendimentos, área profissional, familiar, espiritual. É preciso que você seja vigilante, esteja envolvido apaixonadamente por aquilo que Deus te chamou a fazer. Eu tenho um testemunho de uma pessoa da minha família que foi muito rica em Portugal, muito rica, tinha muito dinheiro, só andava de Learjet para trás e para frente. Mas há um ditado que os portugueses têm muito interessante assim, não sei se é um pouco pesado, mas deixe-me eu lhe falar. Diz que o porco só engorda com o olho do dono. Você já ouviu falar desse ditado? É também nosso aqui. Pronto, então é o que se usa lá em Portugal. E essa pessoa da minha família tinha uma visão muito grande de um empreendimento gigante e deixou na mão de estranhos. Um dia acordou cheio de dívidas, não tinha mais nada. Então, nós precisamos de entender que se Deus deu uma visão a respeito de alguma coisa, volto a dizer, seja empresarial, profissional, empreendimentos, estudos, família, vida espiritual, você tem que estar focado, vigilante e tem que agir corajosamente. Por isso que eu comecei por ler Atos dos Apóstolos, quando o Senhor diz: coragem, assim como você já deu testemunho em Jerusalém, foi corajoso, foi determinado, eu quero também que você o faça agora em Roma. Então, coragem. Nós temos usado durante esses dias das mensagens de visão o exemplo de Neemias. Eu não estou sendo prolixo de voltar a tocar nesses assuntos, porque você sabe que a mãe do ensino é a repetição. Então, quando Neemias, cujo nome significa Deus conforta ou confortador, quando ele pediu permissão ao rei Artaxerxes para reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam destruídos há 150 anos, o rei disse: qual é o prazo? E Neemias 2,6 diz assim: estando o rei, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprova ao rei enviar-me, e marquei um certo tempo. No capítulo 6, versículo 15, ele disse: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Então, é muito importante aqui um fato. Sempre que você recebe uma visão de Deus, começa a estabelecer prazos. Porque se você disser: olha, eu tenho uma visão, por exemplo, para a minha questão de saúde. Não diga assim: daqui a 3 meses eu vou começar a perder peso. Tem que ser hoje. Marque um prazo. Olha, eu quero fazer um empreendimento, eu quero abrir uma loja, um negócio, um salão. Quem sabe quando todas as condições, todas as crises passarem, eu vou começar. Amado, não faça isso. A fé não permite isso. É para começar. Então, como Neemias tinha um alvo, tinha uma meta, tinha um propósito, ele disse: em 2 meses eu vou terminar tudo. Ele marcou um prazo. Você sabe que em 52 dias ele terminou os muros. Nota, eu tenho lhe explicado isso.
150 anos, ninguém fez nada. Não havia interesse. A glória de Deus tinha saído daquele povo. Eles não estavam mais no templo. Eles não sacrificavam mais nada ao Senhor. Eles não estavam se importando mais com a questão do louvor, dos dízimos, do casamento. Eles abandonaram tudo. Então Neemias foi e reconstruiu os muros e fez mais do que isto. Ele restaurou a vida daquela nação em questões espirituais também. Porque note uma coisa, o grande drama que levou aquele povo ao opróbrio não foi porque os inimigos queimaram as portas e destruíram os muros. Aquilo foi consequência deles terem abandonado os preceitos bíblicos, as regras de Deus. Sempre que alguém vai contra o que Deus diz, se dá mal. Esta é a realidade. E eles deram-se mal. Então, Neemias não andava perdido, Neemias não andava sem rumo, Neemias tinha uma visão. Então, quando ele restaurou, estudamos aqui domingo passado, o povo começou a ouvir a lei, começaram a ler a palavra em voz alta nas praças, começou o espírito de submissão a Deus, a dependência do Senhor. O templo passou a ser o lugar central da sociedade. E é muito importante que eu lhe diga isto. O templo a Deus, amado, isto não é uma construção apenas. Até porque para chegarmos aqui, foi intervenção de Deus. Eu vou lhe dizer, como seu amigo, como seu pai espiritual, faça do seu templo o seu lugar central de vida. O templo é o lugar da habitação de Deus e da manifestação do Senhor. É onde Ele fala, é onde Ele se revela, é onde Ele provê, é onde Ele reconstrói. Que obra maravilhosa Deus faz no templo. Então o povo voltou ao templo e tudo estava em ordem, em paz. E o que fez Neemias? Voltou, passado um tempo, para Suzã, onde era chamada Pérsia, hoje conhecido o país Iraque, e voltou para servir a Artaxerxes. Mas olha uma coisa, ele ouviu dizer que as coisas não estavam bem passados uns anos. E diz a palavra do Senhor, 13:6, mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, eu pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Olha o drama que este povo estava vivendo. Abandonaram Deus, Deus permitiu o opróbrio, Neemias recebe uma visão, eles reconstroem o muro, voltam a ser espirituais, voltam a fazer sacrifícios. Passaram-se 12 anos, Neemias ouviu dizer, eles estão de novo na mesma situação. Então, Neemias voltou, porque ele sabia que ele tinha deixado tudo perfeito, tudo em ordem. Ele foi o catalisador das mudanças, tanto sociais como espirituais. Mas ele era o líder. E quando o líder não está à frente do seu projeto, o que acontece? Se deteriora, a confusão volta. É quando um pai que tem que ser o líder da sua casa não funciona como líder. É como o dono de uma empresa que, lembra-se o ditado, porco engorda com o olho do dono, quando ele não quer saber e deixa em mãos alheias. Então, nós estamos aprendendo que cada um de nós, evangélicos e cristãos, temos um chamado a liderar alguma coisa. E você sabe, se Deus me deu a mim a visão, cabe-me a mim liderar a visão. Quando Deus me disse a primeira vez,
você vai construir uma catedral grande. Eu quero o meu nome exaltado e glorificado. A graça de Deus só será respeitada no mundo quando você sair do cinema para a minha casa, construída para mim. Amado, eu pus paixão, pastor Marcelo, vida, sangue nos olhos, faca nos dentes. Eu chegava aqui 6 da manhã, saía 3 da madrugada, ia a pé para casa, voltava na outra madrugada. Amado, o líder, seja ele da casa, da empresa, dos negócios, da igreja, ele tem que ser vigilante, constante, porque senão as coisas se deterioram. Eu me recordo de um período que não podia vir aqui sistematicamente e a obra ficava parada. Até que um mestre de obras trabalhou comigo aqui e disse: apóstolo, para que a coisa ande, o senhor tem que vir aqui, dia e noite. Porque é o senhor o catalisador disso, é através da sua vida que Deus está fazendo. Então, amado, se Deus te deu uma visão empresarial, comercial, profissional, espiritual, é com você. Sem a sua presença as coisas se deterioram, amado. Sem um pai presente em casa, sem uma mãe firme em casa, as coisas se deterioram. Então, olha o que aconteceu. Neemias 13:10 disse: também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então veja, eles deixaram de entender o significado do louvor para Deus. Isso não são pequenas coisas, isso não é um pequeno detalhe, canta ou não canta. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus quer louvores na igreja. Deus queria louvores no templo. E disse que eles deixaram de abençoar os levitas fugiram. A desordem começou no templo. Veja depois no versículo 11. Então contendi com os magistrados e disse: porque se desamparou a casa de Deus? Eu ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Ou seja, de vez em quando o líder tem que recomeçar, reorganizar, rearrumar. E foi o que ele fez. Quando ele estava lá, consertou tudo. Quando ele se ausentou 12 anos, quando voltou, estava a maior bagunça. Ele disse: eu ajuntei os levitas e restituí aos seus postos. Se ele sabia que Deus precisa, quer e determinou habitar e se mover no meio dos louvores. E como é que aconteceu? Eles deixaram de abençoar os levitas foram embora. Versículo 12. Então todo Judá trouxe os dízimos cereais do vinho do azeite. Eles tinham deixado novamente de ser dizimistas. E eu sou muito honesto com esta questão, amado. Há um segredo de Deus com a obediência ao dízimo. Se eu tiver um dízimo de R$100 e der 90, eu não estou dizimando, eu estou ofertando. O dízimo é a 10ª parte do que eu ganho bruto. Então eles deixaram de dizimar. Então ele ensinou e disse: vocês querem ver a glória de Deus? Tem que ter louvor, tem que amparar a casa de Deus, tem que dizimar. Versículo 16. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e de Jerusalém. Então, você sabe, Deus determinou, ouça isto é importante, senhora e senhor de Deus, há um dia sagrado nas nossas vidas. Não trate isto aqui com desdém. O domingo é do Senhor. Você não pode jogar, desculpa a expressão, não pode jogar Deus para escanteio e dizer: mas hoje está chuva, hoje está frio, está quente, tem futebol, tem corrida, tem carnaval, tem... Não pode, amar. Ouça, de uma vez e para sempre diante de Deus, faça um pacto, faça uma aliança. Ele disse: agora começaram a vender peixe ao sábado. Para eles, judeus, o sábado era sagrado. Da sexta-feira, 6 da tarde, sábado, 6 da tarde, era o shabat neles. Nós sabemos que hoje o nosso sábado, que é o nosso descanso, é Jesus, o nosso shabat, e o dia do Senhor é o dia dos apóstolos, que é domingo.
o dia sagrado, dia da ressurreição. Então, amado, você não pode abrir mão, porque quando eles começaram a abrir mão destes valores, voltou a perturbação a Jerusalém. Versículo 23, vi também aqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Olha outro drama que Neemias tinha consertado. Deus, quando salva uma pessoa e o traz das trevas para a luz, da morte para a vida, da ira para Deus, Ele chama esta pessoa de luz. É luz, meus filhos na fé, não se mistura com trevas. E eles começaram a casar com mulheres do mundo. E Deus tinha dito, não, luz com luz. Pastor, mas eu conheço um rapaz que a avó dele lança carta, mas é uma pessoa finérrima, apóstolo. Não case com essa pessoa. Pastor, eu conheci um rapaz que fala 12 línguas, muito bom. Ele é do mundo, bebe, cheira, fuma, mas é uma pessoa maravilhosa. Apóstolo, vou fazer uma sociedade para vender CDs. Fuja, não faça sociedades com o mundo. Ainda que você tenha que começar pequeno, comece pequeno e pense grande. Tire da sua vida pedras de tropeço. Se Deus diz, é luz com luz, não adianta vir aqui dizer, mas eu encontrei um rapaz muito bom, ele tem um Fuscão 1500. Já passou de moda, amado. Agora é Ford Focus. Ah, porque é uma espiritista maravilhosa, apóstolo. Beija que só Deus. Amado, não, você não vai viver de beijo o resto da vida, amado. É temor de Deus. Se Deus disse, não case com mulheres estrangeiras, nem homens estrangeiros, diz que eles estavam casando com mulheres estrangeiras. Então, diz o versículo 24, os seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do povo respectivo. Então, veja o drama. Deus tem para aquele povo, tinha para aquele povo e tem, até hoje os judeus, eles falam o quê? Hebraico. E algumas tribos aramaico. Mas como eles começaram a se misturar com o mundo, com o pecado, nem os filhos mais sabiam falar a língua hebraica. Você sabe que a nossa linguagem aqui na igreja não é hebraico, a nossa linguagem é a graça de Deus. Você tem que saber falar a graça de Deus. A Bíblia diz que nós temos uma trombeta, envolvidos na visão e agindo corajosamente. Graças a Deus. Estamos então terminando o nosso programa. Quero lembrar que depois do meu convite para o culto de oração, de intercessão, eu tenho sempre uma palavra de muita gratidão para o empresário Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, do Turbomil de Vila Emília Mesquita. Eu quero encorajar as pessoas da Baixada a comprarem neste mercado. Por quê? Porque este mercado é coluna deste ministério. E a minha gratidão por poder ter nestes filhos na fé verdadeiras testemunhas do que é semear na obra para colher abundantemente da obra do Senhor. A minha gratidão é eterna. Então nos despedimos. E eu digo a você que este dia foi preparado por Deus para o regozijo da tua vida. Graça e paz e até amanhã.